E para você que tem dúvidas ou deseja deixar uma mensagem ou pergunta para a entrevista de hoje, deixe sua mensagem no 985 32 92 22. Bom dia, Bom doutora. dia. Cristina, você que é psicanalista clínica, né? O que pode levar uma pessoa adulta a adotar um bebê reborn e criar como se fosse uma criança normal, com vida, enfim? A pessoa que adota um boneco que quer torná-lo como filho, geralmente ela está querendo cobrir uma lacuna emocional. Existe uma carência afetiva muito grande. Pode ser também por questão de luto, por rompimento de relacionamentos, por abandono, por perdas. É uma série de situações emocionais que podem levar essa pessoa a adotar essa criança como seu próprio filho. Também pode ser a regressão à infância, querer curar uma situação na infância onde ela viveu uma situação dolorosa e aí ela vai repor ela vai desaguar nesse boneco essas situações afetivas como uma forma de cura. Cristina, como nós vimos durante a reportagem, a visão, né, a opinião do capanemense foi praticamente unânime. Isso não é normal. Você, do ponto de vista psicoanalítico, né, em que momento esse comportamento ultrapassa o limite do hobby, né, e do... Quer dizer, algumas pessoas também colecionam esse tipo de boneca, né? Então, Sim. quando se torna um sinal de alerta? Quando passa do ponto? Sim. Existe uma linha tênue entre a realidade e a distorção da realidade. E quando essa distorção ela vem, isso aí já é um sinal de alerta, porque não é normal uma pessoa tratar um objeto como uma pessoa. E quando ultrapassa essa linha tênue da realidade, porque a realidade é que é um boneco, e trata como um ser vivo que necessita ir ao médico, ir ao pediatra, ser alimentado, isso é um sintoma de disfunção psíquica. Cristina, no caso, essas situações podem estar relacionadas a quadros, né, como luto não elaborado, depressão ou transtornos psiquiátricos. Pode ser tudo isso junto, porque a pessoa que passa por um trauma, ela vai procurar esse objeto como... Ela vai transicionar para ele esse trauma como uma forma de cura. Dentro da questão da esquizofrenia, ela vem no sentido de querer curar a dor, o sofrimento que a pessoa está passando ali. E pode ser também em relação a todo esse conjunto que você citou agora. Como a ausência de um filho ou a frustração com a maternidade pode impactar psicologicamente essas mulheres ao ponto de criarem uma boneca como filha? A maternidade, ela é um desejo de toda mulher, de muitas mulheres, digamos assim. E quando essa situação ela é frustrada, ela vai buscar esse apoio emocional, no sentido de criar essa conexão, de desenvolver a maternidade dela, que no caso foi frustrada, ela não conseguiu, ela vai procurar esse desenvolvimento no boneco. E isso é irreal, é fantasioso, porque a maternidade em si, ela requer cuidado, ela requer zelo, ela requer atenção, ela requer se abdicar da própria vida para cuidar do outro ser. Então, a maternidade real, ela é desafiadora. E quando a mulher busca criar esse bebê como filho, ela não está exercendo a maternidade real em si. É mais cômodo, porque o bebê não vai chorar, não vai gritar, não vai sentir fome. E essa situação é mais confortável nesse quesito de não ter arcar com todas reais e complexidade da maternidade. É como se ela fugisse dessa responsabilidade de ser mãe e de todas essas situações que a gente vive. Eu, por exemplo, sou mãe de 3, né? A gente perde sono, a gente se priva de algumas coisas, Sim. né? E acaba priorizando mais os filhos do que nós mesmos. Sim. E aí, quando uma mãe pega um bebê para criar,
né? A criança, ela não vai ter frustração, né? Ela não Sim. vai ter aquele sentimento, aquelas peraltices. É isso, doutora. A senhora, a gente pode levar em consideração que essas pessoas fogem dessa responsabilidade do que é ser mãe de fato? Se ela quer exercer a maternidade, mas não quer ter a responsabilidade de ter uma criança real, sim. Porque a maternidade é tudo isso que você citou. E essa situação ela é bem complexa também, porque quando a mulher busca esse bebê para cuidar como se fosse seu filho, ela quer também amenizar essa dor, esse vazio, essa solidão, o medo de ficar sozinha, o medo de não ter outros relacionamentos afetivos. E é cômodo porque o bebê não vai rejeitar, não vai julgar, né? O boneco não vai rejeitar, não vai julgar, não vai discordar. Então, vem todo esse conforto aí, nesse sentido de não ter tanto peso como a complexidade dos relacionamentos exigem. Você que está em casa e deseja mandar sua mensagem e opinião, mande agora para o número 985-329222. Esse que está aí na sua tela. Doutora, esse apego extremo à boneca bebê reborn, né? Pode ser uma tentativa de preencher um vazio emocional também? Sim, é como eu citei agora há pouco. É essa busca de preencher esse vazio, porque a pessoa que ela começa a adotar essa atitude, anteriormente, psicologicamente, emocionalmente, ela já não está bem. Não é que o bebê em si vai causar esse transtorno. Ele não tem esse poder de fazer isso. Porém, essa pessoa já não está bem e aí, dentro desse processo, desencadeia toda essa situação de que ela precisa desse suporte. É como se fosse um suporte emocional. A Madalena, do bairro São João Batista, está perguntando se isso é uma patologia comprovada ou só é uma moda do momento. Existem, cada caso um caso, né? Não dá para a gente dizer se é uma patologia ou não, a não ser que seja feita uma análise clínica. É uma moda no termo que a gente vai olhar assim, igual a questão de que todo mundo usa iPhone. Começou a moda do iPhone. E aí pode ser a moda também da boneca. Todo mundo quer uma boneca hiperrealista, uma boneca semelhante a um bebê real. E se você quer como coleção, como uma forma artística de mostrar isso, tá tudo certo. Não é porque a pessoa chega contigo e diz assim, olha aqui, Maraísa, esse aqui é o meu bebê, e é uma boneca que ela tá com disfunção mental. Ela pode brincar com aquilo ali. É normal e é até saudável você brincar. Faz parte do lúdico, que é um dos processos da mente. Então, você brincar com a boneca, dizer que é seu bebê, passear com ela, isso não quer dizer que você está com uma disfunção psíquica. Porém, se você a trata como realmente um bebê, olha, esse é o meu bebê, cuidado, se ele cair, ele morre. Né? Ele está chorando, eu tenho que correr lá porque ele está chorando, eu tenho que chegar em casa, eu tenho um filho para cuidar. Então, isso já saiu da realidade. Doutora Flávia, do Bonito, quer saber se aqui na nossa região já houve casos semelhantes a esse. Já foram levar para o hospital, se já fizeram o batismo? Eu ainda não vi, particularmente. Eu não sei se a equipe já conheceu por aí, mas até agora, aqui na nossa região, eu ainda não vi, ainda não presenciei situações como essa. Doutora, qual a diferença, ainda no âmbito da maternidade, qual a diferença entre o instinto materno saudável e a idealização do ser mãe, que não aceita a realidade da vida? A gente até falou a respeito que a maternidade, ela é cuidar, ela é acolher, né? E a maternidade também, ela vem como uma quebra do nosso ego, porque você vai se dilacerar totalmente o seu ego para você viver em função de um ser que necessita totalmente, integralmente de você por um certo tempo. E aí a maternidade, ela é sofredora, ela causa frustrações, ela tem os seus desafios. E enquanto que a maternidade perfeita, que é essa idealizada, que você vai ser
vai ter só flores e vai ser só relaxamento e você vai só desfrutar do seu filho, isso é irreal, porque na realidade, a maternidade, ela também é sofredora, ela é cansativa, ela é exaustiva. E quando isso não é visto na maternidade, digamos assim, do bebê, quando está com o bebê reborn, do boneco, isso beira a uma maternidade tóxica. Porque quando essa pessoa realmente se torna mãe e ela vai exercer essa função materna, ela vai ter uma simbologia narcisista, onde ela não vai ter condições emocionais de cuidar de um bebê real, porque ela frustrou totalmente essa maternidade. A Ali de Nova Timboteua está perguntando, por favor, diretor, repita a pergunta. Se a criança pode ser afetada, né, pela boneca. Uma criança? Sim. Olha, geralmente as crianças, ela tem o lúdico muito, muito límpido e faz parte do desenvolvimento infantil brincar, se desafiar, a curiosidade. E a criança, ela está diretamente conectada ao lúdico. A não ser que essa criança já esteja sofrendo por situações psíquicas e aí ela realmente está colocando aquela situação fictícia como real. Aí é necessário, sim, avaliar, observar, porque nós não podemos dizer que tudo é patológico. Sim, a complementação da pergunta dele é, por exemplo, aquela criança que tem a retirada da boneca cedo demais, prejudica a vida futura? A vida adulta? Vai ver como foi a infância dessa criança. Porque se ela tem aquele boneco como seu objeto de amor ali, de carinho, a sua amiguinha imaginária, isso vai afetar o imaginário dela, a mente, o lúdico. Mas tem que ser tudo observado calmamente, não tem como a gente falar, ter uma forma fechada de dizer sobre isso. O uso de bonecas bebê reborn tem alguma função terapêutica legítima? Por exemplo, no tratamento de idosos com Alzheimer ou de pessoas em luto, né? E onde está o limite entre terapia e a ilusão? Sim, os bebês reborn, eles são utilizados também no contexto terapêutico de pessoas que estão com demências, pessoas que estão sofrendo uma fase de luto, onde ela não conseguiu ainda superar, e a boneca ela vai ser utilizada como um objeto de transição das emoções, onde essa pessoa vai buscar um subterfúgio naquela boneca, mas não saindo da linha da realidade. Quando ultrapassa a linha da realidade e essa pessoa acredita que esse bebê, esse boneco já não é só um boneco, já é um bebê real, aí isso aí ultrapassou os limites da cura emocional. A Jordana, do bairro de Fátima, está perguntando se a criança que vê o adulto tendo esse tipo de atitude pode ser prejudicada futuramente. A criança, ela procura nos pais, ela é o reflexo dos pais. E ela vai sempre é o exemplo, sim, né, Cristina? E ela vai procurar replicar um comportamento do pai. Geralmente, famílias tristes, os filhos todos vão ser tristes. Famílias alegres, alto astral, os filhos vão ser todos alegres, alto astral. E famílias que têm problemas depressivos, algumas situações psíquicas, os filhos também podem desenvolver isso por conta da questão comportamental. E se a criança está vendo o adulto se desenvolvendo dessa forma com um boneco, automaticamente ela vai querer replicar esse comportamento. E depende do emocional dessa criança, se isso vai afetar ou não ela futuramente. Tudo é uma questão de análise, né, Sim. doutora? E como a sociedade deve olhar para essas pessoas? Com empatia, crítica ou cuidado? Olha, o importante é você acolher, você escutar essa pessoa, praticar a escuta ativa, sem julgamento, sem crítica, sem pressão.
Pois se você colocar pressão, julgar, isso só vai retrair essa pessoa em querer se abrir. Ela precisa se abrir, ela precisa contar o que está acontecendo. Então é importante você acolher essa pessoa, ter cuidado com ela e, se possível, aos poucos, de forma natural, você orientá-la a buscar uma ajuda psicológica, uma terapia, que aí eu tenho certeza que ela vai sair desse loop de ilusão e voltar para a realidade. A Milena, do bairro da Caixa d'Água, ela compra a boneca, né, para as filhas, e as filhas brincam, só que elas têm um tempo para brincar. E ela está perguntando assim, se aqueles pais que dão tudo para os filhos e não dão principalmente limite, pode ter uma vida adulta prejudicada. Sim, com certeza. A função dos pais é essa, né? A gente costuma dizer comumente que é traumatizar os filhos, porque não existe pais perfeitos. E, de acordo com as teorias psicanalíticas, os pais são responsáveis em colocar aos filhos pequenas frustrações para que eles saibam se desenvolver diante dessas dificuldades que eles vão enfrentar naquele momento. Que a vida ela é cheia de dificuldades, cheia de obstáculos. Imagina só um pai que não põe limite aos filhos. O filho tem tudo. O filho não lhe falta nada, ele chorou, ou nem chorou, o pai já está ali dando. Essa criança, quando ela crescer, ela vai achar que o mundo é dela e que tudo ela tem que ter. E quando isso não lhe vem, depois da fase adulta, ela pode matar alguém porque não supriu as suas necessidades, ela pode roubar, ela pode cometer atrocidades por conta que ela não foi frustrada antes na infância para saber lidar com isso na vida adulta. O João Neto, do bairro do Caíque, ele disse que ele jamais compraria uma boneca como essa, né? Que se ele ganhasse, ele tacaria fogo, doutora. Olha, quando eu era criança, que não faz muito tempo, eu tive uma boneca dessas, um bebê reborn. Eu ganhei da minha avó, que meu tio viajou para o Paraguai e trouxe, e ela era idêntica a um bebê real, porém não era de silicone com a tecnologia que tem hoje, era de emborrachado, mas ela era linda, perfeita. E eu passeava com ela e todo mundo admirava, tinha gente que tinha susto, lógico, e naquele tempo a população era menor. Meu Deus, essa criança está com esse bebê aí nessa cestinha, só que era um boneco. E foi muito saudável para mim, nesse sentido, eu tive essa experiência. E assim, não causa problema algum uma criança ter um bebê desse, no sentido de brincar, do brincar ele é saudável. Sim, eu mesma, doutora, posso me citar como exemplo. Eu brinquei de boneca até os 13, 14 anos. E assim, eu tive, graças a Deus, uma infância muito feliz. E hoje eu tenho 3 filhos reais, passei por todos os desafios da maternidade. E assim, eu vejo que a boneca em si, para uma criança, ela é saudável, né, doutora? Sim, tanto para meninas quanto para os meninos. Mas existe essa diferença de, o menino precisa só de um carrinho, a menina precisa só da boneca. Não, pode o menino ter um boneco, a menina pode ter um carrinho, porque eu tenho certeza que ela vai crescer, ela vai querer ser motorista. O menino, ele pode crescer, ele pode ser um pediatra. Então, é importante ambos brincar. A Francisca está perguntando se esse caso, ele é psíquico, né? Ele é psiquiátrico, né? Ou apenas um psicólogo pode resolver essa questão? Olha, dentro da psicanálise, a gente procura não interferir com o medicamentoso, dentro da teoria psicanalítica. Porém, é necessário ter outros profissionais. Um remédio que a pessoa pode tomar, de acordo com o psiquiatra, ele pode ser fundamental e não pode também deixar de fazer terapia, porque quando a pessoa chega a esse nível, isso significa dizer que o emocional dela anteriormente já está muito fragilizado e ela não sabe lidar com as próprias demandas. E aí isso desencadeia outras situações. É necessário tanto a avaliação e o tratamento psiquiátrico quanto o psíquico-terapêutico. Doutora, o que a gente viu é que as opiniões elas são praticamente unânimes, né?
todo mundo disse que não é normal. Não Sim. só aqui em Capanema, porque o que a gente vê nos jornais, na internet, é que a maioria das pessoas não concorda com esse tipo de atitude. Esse julgamento coletivo pode agravar o quadro emocional dessas pessoas? Sim, de acordo com, vamos supor, na família, quando a família começa a fazer isso, para o indivíduo, ele já se afeta, imagina socialmente. Esse fenômeno do bebê reborn, se a gente for olhar e ver que é todo mundo que está passando por essa situação de que acredita que esse bebê é real de fato, isso ele pode ser metaforicamente denominado como uma esquizofrenia social. A Carliane do bairro Almir Gabriel está dizendo que você é muito linda, muito Obrigada. competente e pergunta até que ponto essa criação da mãe, né, com o bebê reborn pode afetar no casamento. Olha, geralmente todos os casais, eles buscam construir suas famílias. Consequentemente, um filho é um ser extra que vem para essa família. Quando isso não acontece, depende de cada casal. Existe casal que até se separa porque um dos dois não teve o poder de ajudar a gerar, porque para gerar tem que ter os dois, né? Não teve esse poder não, com a parte dele de ajudar a gerar. E isso pode interferir, sim, no relacionamento, depende de como o desejo dessa pessoa. Se o desejo dela é muito grande em ser pai ou em ser mãe, independente de o casal conseguir ou não ter filhos, vai afetar. Só que, assim, colocar o bebê reborn nessa situação vai interferir no contexto da realidade. Porque não é uma família real, é uma família fictícia. Você pode sim construir o seu relacionamento, você e seu marido, com um bebê boneca. Mas é uma família fictícia, não vai ter todas as funções do núcleo familiar ali em desenvolvimento. O Edmar, do bairro São Pio X, pergunta se, por exemplo, a mãe acabou de perder um bebê e ela pega a boneca para suprir essa necessidade da perda. Conta pra gente sobre essa situação, doutora. Olha, ela vai buscar nesse bebê uma forma de suprir essa perda, esse vazio emocional. Se ela buscar de forma terapêutica para auxiliá-la a vencer essa dor, porque é importante a gente passar pelo luto. Todas as nossas emoções, elas têm uma finalidade. E quando uma emoção ela não é vivida, como por exemplo o luto não é vivido, ele não é bem resolvido, ele pode desencadear várias situações psíquicas degradantes. Se a pessoa pega esse bebê só para uso, para lhe ajudar, a apoiar, a vencer esse luto, mas ela tendo a consciência de que esse boneco, esse bebê hiperrealista é realmente um boneco e não é uma pessoa real, tá tudo certo. Doutora, como os familiares e amigos devem agir ao perceber que alguém está envolvido com esse tipo de comportamento? Primeiro, ter empatia, buscar a escuta ativa, escutar essa pessoa, acolher. Porque essa pessoa ela está frágil emocionalmente, psicologicamente, e ela precisa desse amor, desse afeto, desse acolhimento, que talvez tenha acontecido por perdas na infância, pelo abandono, por frustrações, por luto, por rompimento de relacionamentos. Então é importante essa pessoa, o familiar, acolher. É o principal. E depois com naturalidade, porque as pessoas vão ao outro com espanto. Olha, eu tenho que buscar uma terapia. Já vai logo no surto ali com o outro. Então, vá com naturalidade. Olha, vamos buscar ajuda? Vamos ver o que pode ser feito para melhorar com você. Se você quiser ir fazer uma consulta psicológica, eu lhe acompanho. Isso vai ser bom para você, vai lhe ajudar. Enfim, ter essa voz de acolhimento. Muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui e pelo esclarecimento sobre essa polêmica que está em todo o nosso país. E você que está em casa, fique atento aos sinais.
O que parece estranho muitas vezes pode ser um pedido de socorro. Ofereça acolhimento sempre.